Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação física. Eu vou falar sobre as principais avaliações que eu considero que são importantes e que podem te ajudar a mensurar os seus resultados com atividade física e com alimentação. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão para se inscrever, ativa as notificações no sininho. Então eu vou começar falando sobre o IMC. O IMC ele é um índice muito utilizado porque é um tipo de avaliação muito fácil da gente utilizar no dia a dia. E o IMC ele é um cálculo feito dividindo o nosso peso corporal pela nossa altura ao quadrado. Então você faz altura vezes altura, aí você pega o seu peso e divide por esse valor da altura vezes altura. O valor final que você vai encontrar, você vai comparar com uma tabela que tem alguns valores. Então, de acordo com essa tabela, você pode estar classificado como abaixo do peso, né, que seria um estado de magreza, peso normal, sobrepeso, que daí já é um valor acima do seu peso ideal, obesidade 1 ou obesidade 2. O IMC ele pode ser muito bem utilizado em crianças e em pessoas que estão com peso muito acima do considerado normal. Nesses casos, a gente já consegue ver se a pessoa está precisando emagrecer, se ela teria que mudar os hábitos alimentares, os hábitos de atividade física, ou se ela já está no caminho certo. Para pessoas que o IMC dá entre magreza, normal, até alguns casos de sobrepeso, a gente teria que ficar um pouco atento, porque dependendo do estilo de vida da pessoa, a gente teria que fazer uma outra avaliação complementar para a gente ver se isso realmente está correto. Por exemplo, se você pegar um atleta de alto nível, provavelmente ele tem uma grande quantidade de massa magra, né? Uma grande quantidade de músculos. E os músculos, eles pesam bastante. Então, às vezes a pessoa vai fazer o IMC e o dela pode ser que dê sobrepeso. Só que, na verdade, o sobrepeso dela seria devido à quantidade de músculos que ela tem no corpo. Então, a gente teria que fazer uma outra avaliação para ver se esse sobrepeso está sendo causado por gordura ou se ele está sendo causado por músculo. Então, nesse caso, seria muito importante fazer uma avaliação complementar. Para crianças, a gente costuma utilizar o IMC e a gente consegue ter uma ideia se a criança está no caminho certo, né, na alimentação dela, com o nível de atividade física dela, ou se ela precisaria aumentar um pouco a atividade física ou fazer alguma regulação na alimentação dela. E em pessoas sedentárias de uma forma geral, o IMC ele já pode ser um sinal de alerta se você estiver precisando ajustar essas coisas para chegar no peso ideal. Eu vou colocar a seguir a tabela para vocês darem uma olhada nos valores, né? Tem vários sites que eles mostram nessa tabela, é só você fazer o cálculo e depois você ir na internet que você vai encontrar essa tabela fácil para você conseguir verificar se o seu IMC está dentro do ideal. Bom, então das avaliações que elas podem ser complementares ao IMC, a primeira delas seria a das circunferências corporais. A das circunferências é como se fosse aquela medida que a gente faz quando a gente vai numa costureira para a gente fazer uma roupa nova. É a medida que a gente vai fazer as circunferências das partes mais importantes, né, que seriam do nosso corpo. Então, no geral, a gente costuma medir panturrilha, coxa, quadril, abdominal, que seria próximo da linha umbilical, né, da linha do umbigo. Eu, particularmente, eu gosto de medir 2 dedos abaixo, porque é uma medida, seria a maior circunferência abdominal, né, para a maioria das pessoas. Alguns protocolos, eles medem exatamente em cima do umbigo, também dá uma medida boa. A medida da cintura, que é aquela medida menor, né, um pouquinho para baixo das nossas costelas. Nas mulheres fica mais evidente, no homem é um pouquinho mais difícil de identificar, mas você também consegue fazer essa medida. Aí tem a medida peitoral, que geralmente é na linha dos mamilos. Das mulheres a gente pode medir um pouco acima, né, por causa das mamas. Dos homens geralmente é feita exatamente em cima do mamilo. Nós temos as medidas de braço, que é na maior porção do bíceps, é onde o bíceps fica um pouco mais volumoso, né, para quem
costuma praticar musculação, a gente fala que é na região da bolinha do bíceps, né? E a medida do antebraço, que também é feita na maior porção, na porção que tem a maior circunferência. E a medida dos ombros, né? Que ela é feita mais aqui em cima. Então, com essas medidas, a gente consegue analisar muitas vezes os resultados quando você inicia um programa de atividades físicas ou quando você inicia uma dieta, né, uma regulação na sua alimentação. Se as medidas elas reduzirem, é um indicativo de que você está emagrecendo. Se as medidas aumentarem, você teria que ver se você está ganhando isso em gordura ou em massa magra. Se você não alterar a sua alimentação e você começar a praticar musculação, por exemplo, é um indicativo que você possa estar ganhando músculos, porque você não teve uma alteração na sua alimentação, você começou uma prática de atividades físicas, então provavelmente o seu gasto energético esteja maior, então talvez você não estivesse engordando, né, ganhando gordura, e muito provavelmente você esteja ganhando músculos, né? Mas ainda é um indicativo, não é a avaliação mais apropriada para você afirmar com certeza que você está ganhando músculos. Só que esses indicativos são importantes. Por exemplo, se você começa um programa de atividades físicas com o objetivo de perda de peso, você pode analisar tanto as suas medidas abdominal quanto da sua cintura para você conseguir mensurar se você está conseguindo perder peso. Na grande maioria das vezes, se você reduzir a circunferência abdominal, você está perdendo gordura, certo? Algumas outras medidas, como por exemplo, as coxas, o quadril, algumas pessoas têm mais tendência em acumular gordura nessas regiões. Então, às vezes, se a medida aumentou, você tem que ficar bem atento, você teria que fazer também uma outra avaliação para você ver se esse ganho está sendo de massa magra, de músculo, ou se ele está sendo em decorrência de aumento no peso de gordura do seu corpo, tá? Agora, no geral, a circunferência abdominal, se ela reduzir, geralmente você está perdendo gordura na grande maioria das vezes, porque a gordura ela tende a se acumular muito nesse local, principalmente para os homens, né? Então, se você está reduzindo medidas nessas regiões, muito provavelmente você esteja perdendo gordura, tecido adiposo. Ainda dentro das circunferências do nosso corpo, eu destaco a circunferência abdominal, que ela tem alguns valores de medida que podem servir de base para risco de doença cardíaca. Então, eu vou colocar aqui a seguir a tabela para vocês darem uma olhada. Essa tabela também ela pode ser encontrada facilmente na internet, se vocês fizerem uma pesquisa no Google. E os valores que eu destaco é sempre o valor limite para as mulheres seria de 88 centímetros e para os homens de 102 centímetros. Só que lembrando que esse seria um valor limite. Então, se você chegar numa circunferência abdominal para as mulheres de 88 e para os homens de 102, significa que você já está entrando no estado mais crítico, no estado que você deveria estar mais atento. Então, os valores ideais seria para as mulheres abaixo de 80 centímetros e para os homens abaixo de 90 centímetros. E essa é uma medida que, assim, ela é importante e ela é muito fácil de ser medida. Lembra que é sempre na altura do umbigo ou, como eu gosto de medir, 2 dedos abaixo do umbigo, certo? Então é uma medida fácil, você pode medir toda semana e você pode acompanhar se você está com um padrão interessante corporal ou se esse padrão pode estar gerando algum risco de doença cardíaca, de uma doença mais grave para o teu corpo, tá? Nas circunferências também a gente tem a medida da relação cintura-quadril. Essa relação, assim, quanto mais próxima ela for de 1, maior é o risco de doença cardíaca. Nós temos também valores limite aqui para homens e mulheres, eu vou colocar a seguir. Então, você pode fazer esse cálculo, você divide o valor que deu da circunferência da sua cintura pelo valor que deu da circunferência do seu quadril e você chega nessa medida, nesse valor que você vai comparar com esses valores limite, tá?
Também é uma medida importante para você ver o risco que seria de doenças cardíacas, né? E por que esses valores eles são importantes? Porque quando você analisa doenças cardíacas, quanto maior for a quantidade de gordura que você tem na região do abdômen, ou seja, é aquela gordura que ela está mais próxima dos nossos órgãos, mais próxima das vísceras, né? Esse tipo de gordura é muito perigoso. Então, se você tem uma circunferência abdominal grande, se a circunferência da sua cintura ela está muito elevada, é um indicativo de que você está com bastante gordura visceral, que é aquela gordura mais perigosa. É a gordura que ela permeia os seus órgãos e ela pode gerar muitas alterações no seu metabolismo e são alterações que elas não são favoráveis para uma boa saúde. Então, é importante você estar atento com essa distribuição da gordura do seu corpo, né? Se a gordura ela tá mais bem distribuída, ela pode gerar um risco um pouco menor de você ter doenças. Bom, agora a gente vai para a terceira avaliação, que seria a bioimpedância. A bioimpedância a gente tem que fazer com aparelhos específicos. Atualmente a gente pode encontrar com facilidade algumas balanças que elas medem a bioimpedância, né, do nosso corpo. E você vai ter que subir nessa balança geralmente descalço. Porque como que essas balanças funcionam? Como que esses aparelhos, né, de uma forma geral funcionam? Eles passam como se fosse uma corrente elétrica pelo nosso corpo. E com essa corrente eles medem todos os tecidos daí que seriam do corpo. Eles vão medir a quantidade de gordura, a quantidade de músculos, a quantidade de água e também o peso que seria dos nossos ossos e dos nossos órgãos. É interessante para a gente saber essas medidas, para a gente ver como que o peso está distribuído no corpo. Então, a bioimpedância ela já é uma avaliação um pouco mais detalhada. Ela consegue já te mostrar se se a sua variação de peso está sendo em gordura, em músculo, às vezes até em água. Pessoas que costumam sofrer muito com o inchaço do corpo, às vezes também por uma alimentação inadequada, elas acabam variando muito o peso delas em termos de água. Elas conseguem verificar isso com uma balança de bioimpedância. Então essa balança, ela traz um resultado muito legal, ela traz uma medida muito interessante para você analisar essas variáveis no seu corpo. Você também pode usar a bioimpedância semanalmente se você tiver a balança em casa. Se você não tiver esse tipo de balança, tem vários nutricionistas que eles usam a bioimpedância, né? E tem algumas academias também que eles têm um aparelhinho, você consegue obter essa avaliação fazendo uma avaliação à parte, né, nas academias ou na própria academia que você está acostumado a treinar, você pode pedir para eles fazerem essa avaliação em você. A seguir eu vou colocar algumas fotos para vocês verem como é que são esses aparelhos ou esse tipo de balança. Se você tiver interesse em comprar também, você consegue achar de uma forma muito fácil na internet. E agora alguns detalhes que eu queria falar sobre a bioimpedância. O ideal é que você use sempre no mesmo horário e sempre da mesma forma em relação à sua alimentação e ao seu consumo de água. Você tem que ficar um período antes de você fazer a bioimpedância sem tomar água. Se você tomar água logo antes de você usar a bioimpedância, você pode ter alterações na sua avaliação. Então você teria que ficar pelo menos assim um período de 40 minutos. Eu recomendo até que você fique 1 hora sem comer e sem tomar água antes de você fazer a bioimpedância. Então você poderia, por exemplo, fazer essa avaliação toda semana, num dia da semana, no mesmo dia, né? Na hora que você acorda. Isso seria importante porque assim, a gente costuma ter algumas variações na alimentação ao longo da semana. Então, a maioria das pessoas costuma ter uma alimentação um pouco diferente no final de semana. Durante a semana as pessoas costumam ter uma alimentação às vezes um pouco mais regrada, costumam praticar exercícios com mais frequência. Então, essas alterações, elas vão se refletir na balança e principalmente na bioimpedância. Então, seria legal que você fizesse isso sempre no mesmo dia da semana, porque o mesmo dia da semana você vai estar com uma alimentação parecida, com a sua rotina de atividades físicas parecida, né? Então isso vai gerar menos alterações ao longo da semana, se você for fazer isso em casa com a sua balança, por exemplo.
Então seria legal você fazer sempre no mesmo dia, ficar atento com a alimentação e com o consumo de água. E algumas coisas que podem também afetar é se você usar, por exemplo, alguma corrente de ouro, de prata. Então o legal seria você subir nessa balança ou usar esse aparelho sem nenhum acessório, porque esses acessórios também podem alterar a passagem da corrente e acabar alterando a sua avaliação. E a última avaliação que eu queria falar com vocês, essa é uma das minhas preferidas, é a avaliação que a gente faz com as dobras cutâneas. As dobras cutâneas, elas são medidas a partir do tecido da nossa pele. Então é como se o avaliador ele desse uma pequena beliscada em você, ele puxa a pele, ele faz um movimento assim para despregar, né, o músculo, tudo para pegar somente a pele mesmo. E você coloca um aparelho que ele é chamado de compasso. Esse aparelho, ele vai pressionar a sua pele e ele vai medir como se fosse a espessura da sua pele para ele dar uma ideia de quanto está o tecido adiposo naquela região. Eu vou colocar a seguir também uma foto para vocês verem como é que funciona esse aparelho. Então, com esse aparelho, a gente vai medir algumas regiões do nosso corpo. Para você medir essas regiões, você teria que usar um protocolo para você calcular a porcentagem de gordura depois. E tem vários protocolos que eles podem ser utilizados. Os principais que eu costumo utilizar e que muitas pessoas utilizam nas avaliações são o protocolo de Guedes e o protocolo de Pollock. Você consegue achar na internet esses protocolos, né? Se você é profissional de educação física, você consegue achar os artigos, né, que eles validam essa avaliação. Agora, se você não é profissional de educação física, você pode conversar com o seu personal trainer ou com o professor da sua academia para ver qual é o protocolo que está sendo utilizado. De uma forma geral, tem vários protocolos que eles dão bons resultados e que você consegue ter uma boa mensuração da sua porcentagem de gordura. Seria interessante só você verificar, por exemplo, se você mudar de personal trainer ou se você mudar de uma academia para outra, seria legal se você visse se na outra academia ou com outro professor, se eles usam o mesmo protocolo que você utilizava anteriormente, para você sempre ter uma comparação mais próxima, né? O ideal é você usar sempre o mesmo protocolo para você conseguir ter um resultado cada vez mais próximo, né, cada vez mais acurado. Porque esses protocolos, eles usam medidas diferentes. Então, alguns protocolos eles vão usar medida abdominal, peitoral, do braço, e outros protocolos vão usar mais medidas ou menos medidas das dobras cutâneas. Mas, no geral, eu também gosto de fazer sempre todas as medidas, porque as medidas em si eu já consigo, às vezes, bater o olho e já ver se o meu aluno emagreceu, se ele engordou, né? Como que está o comportamento do corpo dele. Então, geralmente, as que eu utilizo, a subescapular, eu faço a peitoral, eu também uso a medida axilar, que ela é feita aqui mais ou menos na região das costelas, aqui na lateral do tronco, um pouquinho para baixo da axila. A do braço, né, que a gente faz na região do bíceps e também a da região do tríceps. Eu faço a suprailíaca, que é aqui na região abdominal, só que na região mais baixa, né? Mais aqui para a lateral, próxima do osso do quadril. Eu faço também a abdominal, que ela é feita assim ao lado do umbigo. Eu gosto de fazer a coxa e a panturrilha. Então, são essas as medidas que eu costumo fazer, mesmo que eu não vá utilizar todas no protocolo, porque eu gosto de comparar às vezes, né? Então, por exemplo, se o meu aluno está praticando corrida, geralmente eu vou ver uma variação nas dobras cutâneas da panturrilha, por exemplo. Elas tendem a dar uma diminuída, né, ao longo das semanas de treinamento. E, por exemplo, se você for analisar a suprailíaca e a abdominal, elas são medidas que elas dizem muito se a pessoa está engordando ou emagrecendo. A abdominal, ela é um super indicador. Se essa abdominal ela der maior do que na avaliação anterior, muito provavelmente aquela pessoa ganhou gordura no corpo dela. Que geralmente aquela medida ela é muito acurada, né? Ela diz muito se você está aumentando o seu peso de gordura corporal ou não. E essa avaliação, a maioria das vezes a gente não costuma fazer os cálculos
manualmente, né? A gente costuma utilizar programas específicos, sistemas específicos que a gente só joga a medida, né, nesse sistema e ele vai calcular pra gente a porcentagem de gordura da pessoa com base nas medidas das dobras cutâneas. Tem muita gente que questiona, né, qual que seria a melhor avaliação? Principalmente as pessoas me questionam se é melhor usar dobras cutâneas ou se é melhor usar a bioimpedância. E eu digo sempre que essas avaliações elas se complementam. As dobras cutâneas, a gente tem algumas variações. Se você, por exemplo, pratica atividade física numa academia e cada vez que você faz a avaliação física é um avaliador diferente que vai te avaliar, você pode ter algumas alterações na sua avaliação física, porque cada avaliador ele acaba pegando de uma forma. Por mais que as medidas sejam as mesmas, a gente sempre vê assim, um avaliador às vezes pega um pouquinho para cima ou pega um pouquinho para baixo, então a gente tem pequenas variações entre os avaliadores e isso pode ser uma desvantagem para você. Se você conseguir fazer sempre com o mesmo avaliador, você vai conseguir ter um resultado um pouco mais sensível, porque provavelmente esse avaliador ele vai te avaliar, ele vai pegar suas dobras cutâneas e as suas circunferências de uma forma muito próxima à que ele realizou anteriormente. Então esse é um ponto importante para você analisar. A bioimpedância, ela tem aquelas variações que eu já tinha falado antes para vocês. Então, se você conseguir fazer a bioimpedância mais as dobras cutâneas, você também consegue comparar a porcentagem de gordura apresentada em cada uma dessas avaliações. E você consegue daí ter uma ideia. Se der muita diferença, você teria que se questionar, por que será que deu essa diferença? Será que eu fiz um avaliador diferente? Será que o avaliador me avaliou de uma forma diferente? Será que a bioimpedância, eu tomei água logo no período anterior da avaliação e isso pode ter alterado? Então tem várias coisas que você pode se questionar se elas derem muito diferentes. Se elas derem próximas, um acaba validando o outro, né? Um acaba confirmando o resultado do outro. E um detalhe também para quem faz tanto a bioimpedância quanto as dobras cutâneas, mas principalmente as dobras cutâneas, é de você realizar sempre a avaliação num período distante do seu período de treino. Você não pode fazer essa avaliação logo depois do treinamento. Se você vai fazer essa avaliação com a sua nutricionista, você teria que marcar a consulta, de preferência num dia que você não foi à academia, ou você marcar antes de você ir para a academia. Por quê? Porque o treinamento ele vai irrigar mais o tecido adiposo, vai irrigar o tecido muscular, vai também gerar às vezes algum inchaço, né, no seu músculo, porque o seu músculo ele sempre vai ter uma leve hipertrofia logo após o treinamento, né? O músculo ainda vai estar mais inchado, vai estar mais irrigado, porque ele está cuidando de todos os processos do pós-treinamento. Então tudo isso tem que ser analisado. Seria ideal você sempre fazer num dia que você não fosse na academia. Então, o treino ele pode influenciar tanto na medida das circunferências do nosso corpo, tanto nas dobras cutâneas, porque logo após o treinamento, o seu tecido de gordura, ele tende a ficar um pouco mais mole e ele tende a já começar também naquele processo de ser recrutada a gordura do seu corpo. O tecido vai estar mais irrigado e com isso ele pode ficar um pouco mais mole e isso pode alterar as medidas das dobras cutâneas. Você pode acabar tendo uma medida um pouco menor no período pós-treino e isso vai afetar os seus resultados, vai afetar a forma como você está mensurando os tecidos do seu corpo. Uma outra questão também que sempre me perguntam é em quais momentos eu deveria fazer a avaliação, né? Eu acho sempre importante, quando você está iniciando a sua prática de atividades físicas, né? Você fazer uma avaliação física para você ver como está o estado geral do seu corpo. O ideal seria uma avaliação completa, então você fazer tanto o IMC, quanto as dobras cutâneas, a bioimpedância e as circunferências corporais, para você ter essas medidas muito claras de como está o seu corpo no momento que você inicia o treinamento ou se você está indo fazer uma dieta, um programa alimentar com um nutricionista no momento que você inicia esse programa. Eu recomendo que os meus clientes façam as reavaliações em períodos de 2 a 4 meses. Por quê? Porque os nossos treinamentos físicos eu costumo sempre fazer em intervalos de 2 meses.
2 meses é um período muito bom para você ter resultados e para você estimular o seu corpo. Se você fizer o mesmo treinamento por um período maior do que 2 meses, esses resultados tendem a ir diminuindo. Então, assim, de 2 a 4 meses é um período interessante, tanto para você modular o seu treinamento, quanto para você realizar um mesmo tipo de alimentação. Então, é um período também que ele não é tão curto. Se você quiser fazer avaliações toda semana, por exemplo, que nem eu falei da bioimpedância, se você tem a balança na sua casa e você sobe toda semana, você vai ver que os resultados eles são muito pequenos de uma semana para outra. Eles são mais lentos. Então, se você deixa um período de 2 a 4 meses, você já consegue sentir os resultados e ao mesmo tempo você não está num período que que o seu corpo vai estacionar naquele estágio, tanto com o treinamento quanto com a sua alimentação. De emagrecimento, a gente consegue sentir essas mudanças semana após semana. O que eu recomendo é a mesma coisa que eu falei da bioimpedância, você subir na balança uma vez por semana e sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Se você subir na balança, uma semana você sobe de manhã, outra semana você sobe à noite, você vai ter algumas variações, porque durante o dia a gente se alimenta, o nosso corpo tende a ficar mais inchado ao longo do dia. Você pode sofrer algumas alterações até com a temperatura, às vezes está um dia muito quente, a gente acaba ficando um pouco mais inchado, às vezes a gente come uma comida um pouco mais salgada, a gente acaba ficando um pouco mais inchado, e isso vai se refletir na balança. E às vezes você sobe na balança de uma semana para outra e você pode até ficar triste porque não deu muita diferença. E às vezes essa diferença é simplesmente por causa da quantidade de água no seu corpo. Ou às vezes até o peso da alimentação, ou até mesmo o peso do treinamento, porque após o treinamento a gente toma bastante água, os músculos tendem a ficar um pouco mais inchados, como eu falei anteriormente, né? Então às vezes você vai ter essas variações e você não vai ter um resultado satisfatório. Então é sempre subir na balança no mesmo dia, no mesmo horário, você fazer isso tanto para você ver o seu peso, quanto para você ver a sua bioimpedância, se você tiver esse tipo de avaliação, esse tipo de balança na sua casa, né? E as medidas também. Por exemplo, para as mulheres, vocês vão sentir diferença, por exemplo, na medida abdominal, quando você estiver num período mais próximo da sua menstruação. Você vai ver que no período anterior à menstruação e durante a menstruação, o seu corpo ele pode ficar mais inchado, você pode sentir alterações na balança e você pode sentir alterações na medida das suas circunferências também. Então, vocês ficarem atentos com esses detalhes. Se você for realizar uma avaliação completa num período de 2 a 4 meses, você vai ter melhores resultados, você vai conseguir ver melhor os seus resultados e você vai conseguir ter um período ótimo para você já fazer as mudanças. Se você vê na sua avaliação que você não está conseguindo atingir o seu objetivo ou que talvez você precise trabalhar alguma outra coisa no seu corpo, a avaliação já vai dizer e você tem um período bom para você iniciar essas mudanças, tanto na alimentação quanto no treinamento, e você ter bons resultados nesse próximo período também. E essas avaliações periódicas, elas são importantes para você ir atingindo os seus objetivos. Às vezes você está buscando um corpo mais bonito e você precisa fazer várias coisas para você atingir isso. Você vai precisar ganhar músculos, você vai precisar perder gordura, você tem certas regiões do seu corpo que talvez você queira melhorar. Quando você realiza essas avaliações periodicamente, você consegue ir mensurando e consegue também ir ajustando, né? No caso, assim, se você não é profissional da área, o seu personal trainer, o seu professor, ele vai conseguir ajustar o seu treinamento para que você consiga se aproximar cada vez mais dos resultados que você está buscando. E isso é interessante, porque os treinos, às vezes, eles vão trazer ganhos de um lado e nem tanto de outro lado. Então, por exemplo, se você está fazendo muitos exercícios aeróbicos porque você quer perder peso, talvez você acabe perdendo um pouco de massa magra também. Então, talvez no período inicial, o seu professor coloque esse tipo de treinamento para você perder peso e na próxima avaliação ele veja que você está precisando ganhar um pouco de massa magra. Então, ele vai ajustar o seu treino de uma forma que você não perca massa magra durante os seus treinamentos aeróbios. Ele vai ajustar isso com a intensidade, ele vai ajustar isso com a quantia de aeróbios e o nutricionista também vai poder fazer a mesma coisa, analisando as suas avaliações e vendo o que o seu corpo está precisando e como que vocês podem bolar estratégias para chegar nos seus objetivos que você deseja alcançar.
Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com todo mundo que gostaria de ter melhores resultados com atividade física, que às vezes não sabe como atingir esses resultados ou que ainda tem dúvidas sobre avaliação física, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários, eu vou procurar ajudar vocês ao máximo. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima.